O que eu vou falar para você agora não vai cair no Enem, por uma série de motivos. O primeiro deles é que nunca te ensinaram a história assim. O segundo é que, embora as pessoas saibam que foi assim, eu acho que elas têm vergonha de contar que foi assim. E, aliás, elas têm toda a razão de ter vergonha, porque essa história e tantas outras são mesmo vergonhosas. Eu vou falar sobre a proclamação da República no Brasil. Que a proclamação da República foi um golpe militar, isso muita gente sabe, diz e comenta, até porque foi um golpe militar. Porque quando uma guarnição de soldados sai da caserna às 6 da manhã, armada com canhões, e derruba um regime constitucional, só tem um nome: golpe militar. A questão pouco comentada é quem foram os militares que deram esse golpe e por que eles deram esse golpe. Claro, todo mundo sabe também que por trás do movimento militar de 15 de novembro de 1889 estava o Marechal Deodoro da Fonseca. O que as pessoas pouco comentam é que o Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista. E 60 dias antes de sair da caserna e derrubar o imperador, ele tinha dito: os brasileiros estão muito mal educados para a República. Ruim com a monarquia, pior sem ela. 60 dias depois, ele parece ter mudado de ideia. Só que ao mudar de ideia, todo mundo sabe não, mas deveria saber, que no momento em que o regime estava sendo derrubado, ele se recusou a derrubar o imperador Dom Pedro II. Ele disse: é meu amigo, devo-lhe favores. Aliás, devia vários mesmo. E quando um dos cadetes que estava junto com ele gritou: viva a República, Deodoro deu-lhe um tapa. Naquele momento, 15 de novembro de 1889, às 6 da manhã, Deodoro não derrubou a monarquia, nem o imperador, que era seu amigo. Derrubou apenas e tão somente o chefe do gabinete, o ministro-chefe Visconde do Ouro Preto. Junto com o Deodoro, na conspiração, no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, estava o Benjamin Constant, tenente-coronel Benjamin Constant, um dos grandes mentores da articulação que acabou resultando na queda da monarquia. Esse sim era republicano. Os dois militares principalmente envolvidos nesse golpe, Deodoro e Constant, eram militares muito ressentidos com o Império. Repleto de motivos para isso, porque os soldos eram baixos, porque o imperador desprezava o exército. O exército estava dividido. Tinha um lado os tarimbeiros, militares de carreira. Tarimbeiro é o sujeito que tem tarimba, e por isso conhece todas as manhas do quartel, de tanto dormir no estrado duro e estreito, que se chama tarimba. Legalistas, especialmente no caso do Deodoro, não eram golpistas, e havia do outro lado a chamada mocidade científica, porque a escola militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, era chamada o Tabernáculo da Ciência. Ali eles projetavam uma nova ideia de Brasil, onde tudo daria certo se houvessem homens brilhantes o suficiente para conduzir a sociedade até o lugar onde ela deveria chegar. Esses dois militares acabaram se unindo, embora fossem desunidos entre si, e foram unidos através da manipulação de um jornalista golpista, o Quintino Bocaiúva. Você pode até concordar com o Quintino Bocaiúva, pode até ser republicano, mas o fato é que ele estava conspirando e articulando um golpe militar, porque ele não tinha armas para dar, mas os militares tinham. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Deodoro sai da cama, porque ele estava na cama e de pijama, com uma série de doenças, se dirige até o Campo de Santana, onde ficava o quartel e o Ministério do Exército, que ficava inclusive a 250 metros da casa dele, e ali derruba não o imperador, nem a monarquia, derruba apenas o ministro Visconde de Ouro Preto. Vai para casa, se deita outra vez. Fica lá deitado, quando o Quintino Bocaiúva e o Benjamin Constant vão visitá-lo, porque ele de fato estava mal, o Deodoro, estava passando mal. Fazia um mês já que ele estava de cama. E disseram para ele: você sabe quem o imperador, que você diz que é seu amigo, botou no lugar do Visconde de Ouro Preto, que era o ministro que ele tinha acabado de derrubar? O Deodoro disse: não. E eles disseram para ele: o Gaspar Silveira Martins.
Gaspar Silveira Martins, chamado O Tribuno, era o cara que tinha sido dono do Rio Grande do Sul durante mais de 20 anos e era o inimigo de morte do Júlio de Castilhos. E era o cara que o Deodoro mais odiava. Sabe por quê? Sério, vai estudar, vai pesquisar. Porque o Gaspar Silveira Martins, que era el comedor, era um priápico, estava sempre em riste, comia um monte de mulher no Rio Grande do Sul, tinha comido a mulher que o Deodoro queria comer e que não deu para o Deodoro. Isso lá no Rio Grande do Sul, 10 anos antes, quando o Deodoro tinha sido presidente da província, ou seja, governador do Rio Grande do Sul. O Deodoro odiava o Gaspar Silveira Martins. E aí o Deodoro disse, é verdade. E o Quintino Bocaiúva disse, é. Só que não era mentira, não tinha substituto ainda. Aí sabe o que o Deodoro disse? Digam ao povo que a república está feita. É assim no Brasil, eles mandam dizer para o povo. Tu sabe como é que foi proclamada a independência do Brasil? O Dom Pedro I disse, digam para a minha guarda que estamos separados de Portugal. Eles mandam dizer. Por quê? Porque segundo Aristides Lobo, que viria a ser ministro do novo governo e que era um jornalista também, o povo assistiu à quartelada de 15 de novembro bestializado, surpreso, atônito, sem alcançar o que significava. Claro, nem tinha como alcançar o que significava mesmo, né? Porque era um golpe beirando o patético. Então, o povo não tomou parte, o povo bestializado. Você, o povo bestializado. Aliás, com toda razão, né? Porque vocês são bestializados mesmo, vocês, o povo. Aí, foi assim a proclamação da República no Brasil. Portanto, como é que vai dar certo? Só que não foi bem assim. Falta a cereja no sundae. Como tinha sido uma quartelada toda confusa, decidiram o seguinte, que o povo, você que está aí do outro lado, o povo ia decidir se queria monarquia ou república. Então, a república foi proclamada provisoriamente e se decidiu que seria conclamado um plebiscito popular para o povo decidir se seria república ou se seria monarquia. De fato, o plebiscito foi conclamado. Em 1993, 104 anos depois. Portanto, durante 104 anos, essa república foi provisória, porque tudo nesse país é provisório e tudo está condenado a não dar certo nunca. Portanto, desliga a TV, pega a tua mala e vai para o Uruguai, que lá está liberado tanto o aborto quanto a maconha. Tchau, não vai cair no Enem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas uma coisa eu garanto, o quadro geral era esse aí mesmo. Só que se você quiser saber como as coisas de fato foram, aí você vai ter que ler. Por isso, aí vai a bibliografia recomendada.